Então vamos falar sobre nossa querida Simone Tebet. E aí ontem a gente colocou essa matéria aí do nosso caro Wilson Lima, que é o seguinte, que é o novo dilema da Tebet. Pode baixar aí, pode baixar. Então, a Tebet deve resolver hoje pela manhã, segundo a nossa apuração, com Lula, se aceita ou não o Ministério do Planejamento. Ao longo da segunda-feira, ela mandou recados a Lula. Tebet que teria se reclamado aí durante um tempo que o Lula nunca mais tinha falado com ela. Passou um bom tempo aí, desde a COP lá no Egito, que ele parece que voltou a falar com ela agora, semana passada, etc e tal, e ela estava um pouquinho chateada, né? Tebet que talvez... não sei, não posso fazer esse comentário assim, ao vivo. Vamos lá. Então, vai decidir hoje se aceita ou não o Ministério do Planejamento. Ela quer ter autonomia plena, segundo o pessoal aí, e o PPI, sob a alçada dela, que é o Programa de Parceria de Investimentos, que hoje está lá na Casa Civil, que vai ficar com o Rui Costa. Hoje, que é ontem, né, na segunda-feira, o ministro da Fazenda, futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com Lula e aparentemente, se manifestou contrário à ida de Simone Tebet para lá, porque ela, aparentemente, ou segundo eles, teria um perfil mais liberal do que essa equipe mais heterodoxa que o Haddad está formando aí e que o Haddad gosta, né, dessa teoria mais heterodoxa, que é um pouquinho diferentona, mas é aquilo, né? A gente não sabe o tamanho do estrago até tentar. Vamos ver o que acontece, né? Eu lembrei agora de um comentário também que teve num negócio do Papo Antagonista de ontem, né? E o cara falando disso, né? Falando, vocês não entendem nada de economia, tarari, tararau. E nem adianta chamar aquele lá do Morning Call, que deve ser eu, porque ele só fala de mercado. E é isso mesmo, é verdade. Eu só falo de mercado e essa é a minha função neste espaço. Muito bem. Então, além disso aqui, ela falou do PPI, o Haddad ficou contra, e aí pode colocar outra aí, Matheus, para nós. O Haddad ficou contra a ida dela para o Ministério do Planejamento, mas é um contra mais ou menos, olha que coisa bonita. O Haddad disse que ela é muito qualificada. Olha aí, a política é um negócio interessantíssimo, né? E ela disse que vai para o Ministério do Planejamento, entre outras coisas, que é o PPI, e que é também os bancos públicos, ou os principais bancos públicos, sob a alçada dela, né? Aqui, ó, diz o Haddad, a Simone é uma política muito qualificada, é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa, enfim, que estava concorrendo à presidência da República com muita respeitabilidade. Não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso, a Tebet assumir o planejamento. Muito pelo contrário, acho que é uma pessoa que somou durante a campanha, disse aí o nosso querido Fernando Haddad, que está desenvolvendo essa característica muito peculiar, que eu acho que vocês devem prestar muita atenção, é de falar muitas palavras e dizer quase nada, né? Então é uma característica interessante para um ministro da Fazenda, e eu acho até que é legal da gente ficar de olho para saber exatamente o que ele quer dizer quando ele fala esse tanto de coisa que ele fala. Mas é isso. Então, hoje deve sair aí o Ministério do Planejamento, provavelmente para Simone Tebet, se ela assim o quiser e aceitar, né? E aí, rapaz, o André Lara Rezende foi um dos convidados também para esse cargo aí no Ministério do Planejamento e recusou o convite. Tá fora da ordem aí, Matheus, mas você consegue achar aí? Lara Rezende recusa o convite? Muito bem. Vamos lá. Então, o Lara Rezende recusou aí o convite para o Ministério do Planejamento, olha aí. Nosso Lara Rezende. O Haddad disse que convidou ele, mas ele não aceitou o Ministério do Planejamento. O nome de Lara Rezende era visto como forma de dar um aceno positivo ao mercado. Eu já comentei isso com vocês aqui. O Lara não tem
ou o mercado financeiro não tem nenhuma predileção pelo André Lara Rezende, inclusive as teorias que ele defende estão bastante desalinhadas com o que a maioria do mercado financeiro entende como uma política econômica que seria favorável aos mercados. Então, eu não sei de onde esse grupo petista entende que isso seria um aceno aos mercados. É quase que nem o Galípolo, porque como ele já foi CEO de banco, então ele seria um nome da Faria Lima, né? Que é uma coisa que não tem aderência ao mundo real, tá? Eu tenho falado isso, a gente está entrando numa era de negacionismo econômico e terraplanismo, né? Depois de ter passado por terraplanismo sanitário, nós agora vamos passar por um terraplanismo econômico. Muito bem. Então, e aí, não aceitou o planejamento, mas tem essa coisa aqui com o Banco Central, pode até colocar esse post aí que a gente fez sobre o Banco Central, do André Lara Rezende. O André ontem publicou um artigo no Valor Econômico que eu não tive a oportunidade de ler antes de entrar no ar aqui, depois fui ler e vi que ele inaugura aí a batalha pelo Banco Central, né? O Banco Central, como vocês sabem, que é o responsável pela taxa de juros. Pode mandar brasa aí, Matheus. Agora sim. E aí, o André fala o seguinte, pode subir um pouquinho para a gente pegar as aspas aí, o que estava no... Isso aí é o nosso querido Roberto Campos Neto sentindo um nozinho na garganta, porque o pessoal vem com gosto de gás. Vamos lá, ele reclama aí que o alto patamar dos juros reais brasileiros não tem auxiliado o combate à inflação e, abre aspas, ao contrário do que se poderia prever, está lá no artigo dele, lá no Valor Econômico, do que se poderia prever a diferença entre a inflação do grupo dos altistas, e aí esse parênteses aí é nosso, países que subiram mais significativamente a taxa nos últimos meses, e a dos demais países parece ter aumentado, não diminuído. Então ele está dizendo que quem aumentou o juro aumentou a inflação junto, e eu vou lembrar para vocês, ontem eu conversava com um amigo sobre isso, ele disse, pô, mas eu nunca vi isso. Não é isso que ele fala, ele disse, é isso que ele fala, sim, pode procurar lá no livro dele, chama Camisa de Força Ideológica, e tem textualmente ele falando isso, que juro alto é o que causa inflação, tá bom? A gente discutiu isso com o Alexandre Schwartzman já, falei com o Maílson também da Nóbrega sobre isso, é uma ideia diferente, e pode ser um pouco perigosa. Não deu certo, por exemplo, na Turquia, eu sempre cito isso como exemplo, quem acompanha aqui o Morning Call já deve estar chateado comigo de falar isso toda hora, mas em novembro a Turquia tinha 20% ao ano de inflação, com um juro de 14%, e após várias trocas de presidente do Banco Central lá, até o genro do Erdogan assumir o Banco Central turco, e aí sim começar a baixar o juro na marra. Ele conseguiu passar o juro de 14 para 10 e... Não, pode deixar a matéria do André aí, que ainda tem mais. E a inflação passou de 20 para 90, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Não deu certo na Turquia, não quer dizer que não vai dar certo aqui. Só isso que eu estou falando. Mas aí o importante aqui é o seguinte, ó. Esse parágrafo de baixo aí. Certo ou errado, o importante aqui é que o economista inaugura a briga por uma mudança na postura do agora autônomo Banco Central. Vale lembrar que em fevereiro do ano que vem, os diretores de fiscalização, Paulo Sérgio Neves de Souza, e de política monetária, e esse cargo aqui é extremamente importante, Bruno Serra Fernandes, encerram os mandatos, abrindo 2 vagas para indicações do presidente Lula. Depois, lá no final do ano, são mais 2 indicações do presidente Lula. Por que isso é importante, gente? E por que, se vocês prestarem atenção em tudo que tem acontecido nas últimas semanas, por que o Roberto Campos Neto falou sobre esse assunto na reunião com o Haddad, naquele almoço que ele teve com o Fernando Haddad? Porque é o seguinte, quem vota no Copom, Comitê de Política Monetária, que define os juros, é o presidente do Banco Central e os 8 diretores. Ano que vem, o Banco Central, o mandato de 4 desses 8 diretores acaba, né? 2 agora em fevereiro, 28 de fevereiro, e 2 lá em dezembro. Então, a partir daí,
você já tem meio a meio nos diretores e o Roberto Campos Neto com voto de Minerva. Mas já começa a complicar. O secretário de Política Econômica, obviamente, é um cargo extremamente importante lá no Banco Central nessas discussões sobre juros. Tá? Então, pode ser que a gente tenha uma mudança ou nos comunicados, primeiramente, e depois na própria política de juro no Brasil. E aí, quem viu aí quem leu aí o artigo do André Lara Rezende, quem não leu, eu acho que vale a pena ler, fazendo propaganda aqui para a concorrência, mas ele falando que, na verdade, a gente fica prestando atenção no gasto social e não presta atenção no gasto com o pagamento do serviço da dívida, né, do pagamento dos juros da dívida, e o aumento dos juros só serve para o famoso, segundo ele, ou infamous, como dizem os americanos, bolsa rentista. Então, você que tem dinheiro aí no Tesouro Direto, suas poupanças no Tesouro Direto, é um que recebe bolsa rentista, tá bom? E é isso. Muito bem. Então, temos esse probleminha, não é um problema, é claro, essa discussão aí, talvez, só talvez, André Lara Rezende não queira ir para nenhum ministério para poder, quem sabe, conseguir um espaço lá no Banco Central do Brasil, onde ele acha que vai provavelmente mexer as alavancas que tem mais efeito na política econômica brasileira. Tá bom? Professor que virou sardinha aqui, falando que a Tebet não vai ganhar nada de efetivo só por insistência. Tem essa negociação.